Fobia social, um problema mundial. Os medos da sociedade têm aumentado. Muito os perigoso bandido governa o país. Plantam uma árvore de maçã podre. Através de mentiras destruir a mente das crianças. Cada vez mais doentes e cheio de remédios. Jogam medo na sociedade, lutam para criar pesadelo. Cada vez mais um bandido põe mentiras na cabeça dos pequenos. E resultado vai alimentado de vômito de palavras feias. Viciada em celular e internet. Acabar com a conversar em casa. Sabem falar de assunto de fofoca. Na escola não tentar pensar. Com a cabeça estão desaprendendo a falar. Problema mentais vivem tracado. Dentro de casa tem medo do ser humano. Sua mente criar uma história distorcida, ouvir vozes, ver monstros e o pior não sair da sua cabeça pesadelo. Na hora do sono medo de ficar sozinho. Agressivos, tudo isso por conta de mentira. Cada vez mais crianças adoecem e a vida e destruída e ninguém saber como resolver. Seus amigos pedem paz, mas enquanto existir veneno e impossível controlar. O medo, a mente aceita tudo como verdade. As brincadeiras estão sendo destruídas. O campo vivia cheio de criança. E hoje só pensam em ganhar e tratado como bandido. Perante a lei não quer estudar. Nem trabalhar, vive de medo. Mas não em suas crianças. Ate adulto da destruindo a mente. Viciado sempre diz que vai ser a última dose. E acabar destruído tudo. A mente precisa pensar o melhor remédio e o conhecimento. Mas a maioria destruir tudo. Criar falsas ideologias, segue criminosos. E vive achando que tudo pode mudar. Mas a real o bullying na escola. No trabalho, na rua estraga a vida da vítima, que na maioria das vezes ficar com medo. O que eles chamam de brincadeira, eu chamo de crime, estão cada vez mais atrasado. Problema de visão, audição, perda de memória, tudo isso por conta de bandido online. E claro que há conteúdo bom. Mas o mapeamento com imagens bonitas engana a criança, desaprender a ler. Dificuldade de entender. As falar das pessoas vive que nem zumbi e chegar. Um ponto que não adianta. Para o vício vive conectado. Dentro da sua cabeça há um labirinto. Cheio de monstro, mas como vencer? Tente sair um pouco. Ler algo em papel, tente fazer ele interagir com pessoas, procure jogos mentais. Faça exercícios com eles. E tente ficar fora os inimigos. Evite a escola por enquanto. E ficar no meio de muita gente. Compre um caderno de desenho para ele e peça para ele montar uma história. Não deixe ele trancado dentro de uma cela. Converse com ele devagar, evite perguntar o porquê. Leia histórias infantil para ele. Não pare com os remédios. Mude o caminho e rotina da vida dele. Evite deixa ele sozinho e perigoso. Peça para ele falar uma palavra e colocar para formar frases todos os dias. Se tiver nervoso, comece a falar com ele com calma. Palavras sem nexo, olhei no olho dele e faça uma narrativa pulando, fazendo gesto completamente diferente. Vai começar a mudar as coisas de lugar e peça para ele organizar. Não aceite ele gritar com você. Começou a chorar, procure descobrir o motivo. Mas não tente obrigar ele a falar o motivo. Corte tudo que está deixando ele nervoso, com medo.
Faça ele entender que a saúde da mente e prioridade ensine ele a criar uma capa, ou seja, imagem neutra para quando o medo aparecer, ele conseguir diminuir. Se ele querer ficar no escuro, pegue uma lanterna e joga a luz na parede. E peça para ele se colocar no meio da luz o máximo de objeto. Se ele não quiser conversar, faça uma conversar paralela para ele ouvir. Conte história perto dele para ele ouvir, mas não diretamente com ele. E seu filho vai melhor a ensine ele a reza, a brincar, a trabalhar em casa. Não obrigue ele a interagir com as pessoas. Tenha paciência com ele. O culpado são as mentiras que ele acreditar. Não ele tente reconstruir tudo que ele falar. Sem ele ver, anote no caderno o máximo que conseguir descobrir sobre o problema dele. Se não pense sozinho, procure informação na internet, evite deixa ele conectado. Pare de falar palavras feias com ele. Diga para ele tentar mudar o sonho. Tente fazer ele ler livros físico, mais de escola matemática. Evite falar de herói e vilão, mas tente mostrar o lado bom da vida. Diga para ele tentar mudar a resposta. Toda vez que ele for conversar com alguém, peça para ele começa a analisar. Toda vez que mentir para ele, faça uma caminhada com ele se possível. Dorme no mesmo quarto que ele. Vigie ele, mas não deixe ele perceber. Prepare comida que ele goste. Pare de falar que bobeira coisa da cabeça dele, explicar para toda a família que ele tá com problema e precisa de ajuda. Se ele aceita, procure o psicólogo e psiquiatra. Para ajudar, tente fazer pergunta para ele sobre a beleza do mundo, tudo que fala. Anote e crie uma narrativa diferente, peça para ele mudar a ordem tudo que viu. Tente conversar sobre ideia. Tente reconstruir a vida dele, evite deixa ele estressado. Sempre tente fazer ele sorrir. Experimente fazer ele participar. Jogo como baralho, xadrez, e se for muito difícil, tente fazer ele jogo de palavras aleatória. Fala uma palavra e ele deve dizer outra com mesma letra. Ganhar aquele que não conseguir falar mais palavra que o outro. Coloque tempo no jogo e peça para cada um aponta em uma direção diferente. Espero ter ajudado. Obrigado pela paciência. Até outro dia.